Salve, salve, meus queridos e minhas queridas! Estamos aqui novamente, não? Hoje nós vamos discutir as tendências da literatura brasileira contemporânea, mais especificamente, as tendências da literatura brasileira do século XXI. Um tema, inclusive, que tem sido bastante recorrente nas provas do Enem. Então, a literatura brasileira contemporânea, no século XXI, ela é muito influenciada pelas questões identitárias. Então, influenciado pelas questões do movimento negro, pelas questões do movimento LGBT, pela questão do movimento feminista, etc. Então, eu peço muita atenção a essa aula, na medida em que o tema tratado nesta aula é bastante recorrente na prova do Enem, tá certo? Bons estudos. Pessoal, então, um assunto que tem sido bastante abordado nas provas do Enem, especificamente de literatura e de artes, são questões referentes à produção artístico-literária brasileira contemporânea. O que é essa produção contemporânea de arte e de literatura? É a produção da segunda metade do século XX e agora essas duas décadas, do século XXI. Bom, em aulas anteriores nós batemos um papo sobre os principais movimentos poéticos da segunda metade do século XX, não é? Então agora eu gostaria de discutir com você as tendências da literatura brasileira no século XXI, não é? E uma grande tendência da literatura brasileira no século XXI é uma literatura ancorada em pautas identitárias. O que isso quer dizer? É a poesia, a literatura, mais especificamente, mais geral, que representa bandeiras, visões de mundo das chamadas minorias, tá certo? Quem que são as minorias? São aqueles estratos, aqueles grupos sociais mais oprimidos na sociedade brasileira, não é? Então, por exemplo, eu destaco aqui a literatura negra, destaco a literatura LGBT e suas derivações, é claro, a literatura feminista e a literatura periférica, ou também chamada de literatura marginal. Eu, especificamente, professor Evaristo, não gosto tanto do termo marginal, não é? E nem porque pode ser associada a coisa de bandido e tal, porque a palavra marginal e os rumos que essa literatura periférica segue aqui no século XXI não tem nada a ver com os rumos que os artistas da década de 70 seguiam, não é? Então eu prefiro o termo literatura periférica, uma literatura que fala, que aborda temas ligados à questão das pessoas nas periferias do Brasil, mas especificamente nos grandes centros urbanos. Tá certo? Então, isto posto, eu vou apresentar alguns ícones dessa literatura brasileira contemporânea, do século XXI, e vou fazer com você a análise de um poema que segue cada uma dessas tendências. Tudo bem? Então vamos lá. Então vou começar discutindo com você uma representante da poesia feminista, que é a Luísa Romão. Então eu gostaria de debater com você dois poemas da Luísa Romão, a começar por este, cujo título é Fadiga. Sozinha, Penélope desafia Abutres, o filho, a multidão, mas os deuses aplaudem Ulisses. Bom, é um poema que eu julgo muito interessante, é um poema do ponto de vista formal, do ponto de vista estético, do ponto de vista da construção, um poema que segue as tendências contemporâneas, Então,
não tem um rigor formal extremo, né? É um poema que não segue versos pré-definidos, é um poema curto, é um poema de versos livres, é um poema que não tem rimas e lembra, inclusive, né, a perspectiva da poesia concreta, da poesia da geração marginal, né, uma poesia absolutamente sintética, né, concentrada, né, que se a gente for resgatar, tem origem na literatura brasileira com o modernismo de 1922, com o poema Minuto, o poema Pílula do Oswald de Andrade. Tudo bem? Então, do ponto de vista do conteúdo, é um poema que retoma a literatura clássica, mais especificamente, um poema que estabelece uma relação intertextual com Homero, grande bardo, grande poeta grego, né? Mais especificamente, retoma uma obra do Homero, cujo título é Odisseia, uma obra importantíssima da literatura universal, né? E a Odisseia, ela narra o retorno de um dos heróis da Guerra de Troia, chamado Ulisses. O retorno de Ulisses para sua casa, em Ítaca, não é? Então, assim, a Guerra de Troia, ela durou 10 anos. E o Ulisses, ele levou mais 10 anos para voltar para sua casa, totalizando, portanto, 20 anos longe de casa. Então, passados 20 anos, exceto a Penélope, esposa do Ulisses, e seu filho, né, o Telêmaco, ninguém acreditava mais no retorno do Ulisses, né? Acreditava-se que ele já estava morto. E, não obstante, ele consegue voltar para casa. Nessa conjuntura, quando ele chega em casa, há vários pretendentes cortejando a Penélope, inclusive acabando com os bens materiais do próprio Ulisses e tal, né? Não vai muito longe a história da Odisseia, não é preciso tanto. Mas enfim, o Ulisses volta para casa, consegue vencer todos os pretendentes, que são centenas pretendentes à mão da sua esposa, né? E consegue reestabelecer a dimensão, o círculo familiar, não é? Bom, então voltando para o poema, diante dessa informação prévia da intertextualidade com a Odisseia do Homero, vamos ver aqui, ó. Sozinha, Penélope, esposa de Ulisses, que ainda acredita no retorno do marido, embora já havia se passado 20 anos, desfia, porque isso é uma tática utilizada pela Penélope. Como ela não quer se casar novamente, porque ela acredita piamente que o marido vai voltar, ela estabelece o seguinte acordo com seu pai, que queria que ela se casasse novamente, não acreditava mais no retorno de Ulisses. Ela faz um acordo de que ela se casaria, então, para cumprir a vontade do pai, quando ela terminasse de costurar, de tecer um sudário. E o que ela fazia, a estratégia dela? Todo dia ela ficava costurando o dia inteiro. Chegava no fim do dia, escondida, ela vinha e desfiava novamente, né? Para ter que começar tudo novamente trabalho no dia seguinte, para ir cozinhando o galo e passando o tempo. E aí, um dia, o Ulisses retornar, que ela tem certeza de que o marido ainda está vivo. Bom, muito bem, por isso a utilização da palavra desfia. Então, sozinha porque está sem o marido, está na solidão e tal, Penélope desfia, desafia abutres. Então, quem são os abutres? Os abutres são os pretendentes, né, da Penélope, que vão ali acabando com os bens materiais do Ulisses, sobretudo com os animais, né? Como se fosse assim, todo dia uma churrascada, todo dia matavam bois, cabras, etc, né? O filho, que é o Telêmaco, enfim, a multidão de pretendentes e que também esperam ali pela decisão da Penélope e tal, né? Os funcionários, etc. Mas os deuses aplaudem somente, eu colocaria aqui, né? Faria uma intervenção no texto, colocaria esse advérbio para marcar, somente Ulisses. Ou seja, o que é valorizado pelos deuses é o que o homem fez.
E eles desconsideram a grandeza, o heroísmo da Penélope, que também, a rigor, foi uma heroína. Porque, primeiro, soube manobrar a situação, não se casar, conseguiu se utilizar de uma estratégia intelectual interessantíssima para ir cozinhando o galo, que é desfiando, cozendo e descozendo todos os dias para que o tempo passasse e o Ulisses voltasse. E aí ela conseguiu segurar a situação até que o Ulisses de fato consegue voltar e a paz familiar se reorganiza, né? Se instala novamente. Tudo bem? Então aqui é um poema crítico da Luísa Romão, né? É um poema que aponta para essa coisa de historicamente se valorizar as atitudes heróicas dos homens, né? E um esquecimento, quase que um apagamento histórico da façanha das mulheres. Tudo bem? Então, ó, fadiga. É como se a Luísa Romão dissesse pelo poema, tá cansada. Tô cansada desse machismo da sociedade, porque é uma coisa histórica, tá certo? Bom, então o segundo poema que eu gostaria de discutir da Luísa Romão é um poema cujo título é Pau-Brasil. Então, declamo e em seguida a gente discute. O pau branco, hegemônico, enfiado à torta e à direito, suposto direito de violar mulheres, a pau a pique, a pau de arara, a pau de araque, a pau de sebo, a pau de selfie, a pau de fogo, a pau de fita, o pau, face e orgulho nacional. Bom, então é um poema muito interessante da Luísa Romão, no qual ela brinca com a palavra pau. Né? Então, pau-brasil, primeiro produto de exportação brasileiro, né? Pau a pique, pau de arara, que era um instrumento de tortura típico da ditadura militar brasileira, que se instaurou em 64, foi até 85. O pau de araque, o pau de sebo, o pau de selfie, o pau de fogo, o pau de fita, o pau. E ela vai brincando com as derivações semânticas da palavra pau e termina com a palavra pau no sentido sexual, né? Que é um palavrão, vamos dizer assim, né? Para a genitália masculina, para pênis, não é verdade? Marca do nosso orgulho, da nossa sociedade falocêntrica, não é? Uma sociedade absolutamente dependente, viciada na virilidade, né? Por isso, falocêntrica. Bom, então o pau branco hegemônico, então além aqui dela colocar a coisa do machismo na nossa sociedade, ela insere aqui uma discussão racial também, né? Como diz o Caetano, é sempre o macho branco no comando. Então é um país dominado por homens, machista e que tem cor na sua dominação. A cor branca, não é? E a cor hegemônica. Enfiada à torta e à direita, violando tudo. Inclusive o direito das mulheres, né? O pau a pico, o pau de arara e tal. Então, o quão a palavra pau, ela está inserida na sociedade brasileira, né? E aí termina com a conotação sexual, o pau, face e orgulho nacional. Então, termina com essa conotação sexual, dando ênfase à nossa sociedade falocêntrica, ao nosso falocentrismo, tá certo? Então, um poema bastante interessante, né? Em que a Luísa Romão discute tanto a questão do machismo quanto a questão racial no Brasil, não é? Então, uma sociedade, resumidamente, uma denúncia do patriarcalismo na sociedade brasileira. Tudo bem? Bom, então passo agora a discussão sobre a Natália Borges Polesso, que é uma prosadora brasileira contemporânea. Então não é uma poetisa, ela é uma escritora de prosa, muito ligada aos temas LGBTs, né? Uma das representantes da literatura LGBT. Ela tem um livro de contos muito importante, até agora a obra mais importante dela, cujo título é Amora. Então eu vou ler um trecho de um conto de Amora,
para a gente discutir essa coisa da temática LGBT, que é uma tendência da literatura brasileira contemporânea. Inclusive, esse trecho já caiu numa prova do Enem no ano de 2018. Vó Clarissa deixou cair os talheres no prato, fazendo a porcelana estalar. Joaquim, meu primo, continuava com o queixo suspenso, batendo com o garfo nos lábios, esperando a resposta. Beatriz ecoou a palavra como pergunta. O que é lésbica? Eu fiquei muda. Joaquim sabia sobre mim e me entregaria para a vovó. E mais tarde para toda a família. Senti um calor letal subir pelo meu pescoço e me doer atrás das orelhas. Previ a cena. Vó, a senhora é lésbica? Porque a Joana é. A vergonha estava na minha cara e me denunciava antes mesmo da delação. Apertei os olhos e contraí o peito esperando o tiro. Pensei na naturalidade com que Thaís e eu levávamos a nossa história. Pensei na minha insegurança de contar isso à minha família. Pensei em todos os colegas e professores que já sabiam. Fechei os olhos e vi a boca da minha avó e a boca da tia Carolina se tocando. Apesar de todos os impedimentos. Eu quis saber mais, eu quis saber tudo, mas não consegui perguntar. Bom, então, pelo trecho a gente percebe a angústia da personagem aqui, no caso chamada Joana, né? Angústia essa motivada pelo medo de que os primos delatassem a sua opção sexual homoafetiva, tá certo? Então ela tem medo da reação familiar, da reação negativa, obviamente. E esse medo, imagina a cena, ela tá ali num almoço de família, no domingo, com os primos, com a avó, com as tias, com os tios. E a mínima desconfiança de que um primo pode levantar a hipótese de que ela é lésbica faz com que ela entre numa espécie de transtorno. E nesse transtorno, ela quase começa a delirar e fica pensando na avó, beijando a tia Carolina na boca, etc, né? Então, é um poema que toca na questão da família tradicional brasileira e na dificuldade que uma pessoa que se orienta sexualmente por uma opção homoafetiva enfrenta diante dessas circunstâncias uma sociedade conservadora, patriarcal, né? Que é a sociedade brasileira, não é? Bom, passemos aqui para mais um representante da literatura identitária brasileira do século XXI, né? Agora passo a discutir acerca da poesia do Kuti, que é um representante da poesia negra brasileira, um importante representante da poesia negra aqui no Brasil, tá? Então leio o poema e depois a gente discute. Quebranto. Às vezes sou policial que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse deles me prendem e me dou porrada. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes sou o meu próprio delito, o corpo de jurados, a punição que vem com o veredito. Às vezes sou o amor que me vira o rosto, o quebranto, o encosto, a solidão primitiva que me envolvo com vazio. Às vezes as migalhas do que sonhei e não comi. Outras o bem-te-vi com olhos vidrados, trinando tristezas. No espanto, depois um imperador deposto, a república, de conchavos no coração, em seguida uma constituição que me promulga a cada instante. Também a violência do impulso que me põe do avesso, com acessos de cal e gesso, chego a ser. Às vezes faço questão de não me ver, e entupido com a visão deles, sinto minha miséria concebida como um eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebo, o dedo que me aponto e denuncio, um ponto em que me entrego, às vezes. É um poema forte, né? Do Kuti, né? É um poema que trata dos diversos preconceitos enfrentados pelo negro na sociedade brasileira. E o poema é pesadíssimo no sentido de que o eu lírico, que se assume como um negro, discorre aqui sobre a influência que o preconceito racial tem em si próprio, a ponto do sujeito, às vezes,
se pegar com o preconceito introjetado em si mesmo. Se pegar comungando desse preconceito consigo próprio, não é? Isso é uma coisa pesadíssima, porque o racismo estrutural da sociedade brasileira faz com que o próprio negro, às vezes, sinta-se inferior e seja tomado também dessa visão preconceituosa, que é uma barbárie, uma situação absolutamente trágica, não é? Resultado de 370 anos de escravidão do negro no Brasil. Problemas que, infelizmente, até hoje não conseguimos superar, não é? Basta a gente pegar os dados de IBGE, do mapa da violência, etc. E os piores índices de uma qualidade de vida na sociedade brasileira estão ligados ao negro, não é? Então, a quantidade, por exemplo, de negros que morrem no Brasil é imensamente superior à quantidade de brancos. A quantidade de negros que acessam o ensino superior é imensamente inferior à quantidade de brancos. A quantidade de pessoas privadas da liberdade, ou seja, de presos, é muito maior de negros do que de brancos, não é? Um reflexo dessa sociedade brasileira patriarcal de 370 anos de escravidão negra no Brasil e do nosso racismo estrutural. Bom, estou passando aqui para uma análise do poema, veja. Às vezes sou policial que me suspeito. Então a gente sabe que mais um dos reflexos do racismo estrutural da sociedade brasileira é o policial olhar sempre o negro como suspeito, não é? E me faço perguntas, e me peço documentos, e mesmo de posse desses documentos, me prendem e me dão porrada. Simplesmente pelo ódio introjetado no brasileiro ao negro, né? O ranço brasileiro, né? Que faz com que um policial, por exemplo, ache que pode simplesmente, porque outro é negro, prendê-lo, bater, sujeitar porrada e tá tudo certo, não? Às vezes sou porteiro e não me deixa entrar em mim mesmo, né? Então, referências às desconfianças, mais um marco do racismo brasileiro, dos porteiros, dos seguranças de shopping center com o negro, né? Ou seja, sempre o olhar desconfiado ao negro na sociedade brasileira. Às vezes, sou meu próprio delito, meu próprio crime, o corpo de jurados, a punição que vem com o veredito. Então, é a referência do encarceramento em massa dos negros na sociedade brasileira, não é? Enfim, um poema que até o final vai seguir essa tendência de denúncia da condição a que o negro é submetido muitas vezes na sociedade brasileira. Uma sociedade, repito, que é organizada com um profundo racismo estrutural, tá certo? Bom, então Sérgio Vaz é um nome bastante importante da produção literária contemporânea brasileira. Inclusive, me arriscaria a dizer que de todos os nomes apresentados até aqui nesta aula, nomes ligados à literatura brasileira identitária, o Sérgio Vaz é o mais conhecido, né? Então, o Sérgio Vaz é um representante da literatura marginal ou periférica, tá? Nós vamos ler aqui um poema do Sérgio Vaz e a gente discute o poema, né? Essa ligação com a temática periférica através da análise do poema. Magia Negra. Magia Negra era o Pelé jogando, Cartola compondo, Milton cantando. Magia Negra é o poema do Castro Alves, o samba de Jovelina. Magia Negra é Djavan, Emicida, Mano Brown, Thalma de Freitas, Simonal. Magia Negra é Drogba, Fela Kuti. Magia Negra é Dona Edith recitando no sarau da Cooperifa. Carolina de Jesus é pura magia negra. Garrincha tinha duas pernas mágicas e negras. James Brown, Wilton Santos é pura magia. Não posso ouvir a palavra magia negra que me transforma num dragão. Michael Jackson e Jordan é magia negra. Cafu, Milton Gonçalves, Dona Ivone Lara, Jefferson D, Robinho, Daiane dos Santos é magia negra. Fabiana Cosa, Machado de Assis, James Baldwin, Alice Walker,
Nelson Mandela, Tupac, isso é o que chamam de magia negra. Magia negra é Malcolm X, Martin Luther King, Mussum, Zumbi, João Antônio, Candem, Paulo da Viola, Usain Bolt, Elza Soares, Sarah Vaughan, Billie Holiday e Nina Simone. É magia mais do que negra. Eu faço magia negra quando danço fundo de quintal e Bob Marley, Cruz e Souza, Zózimo, Spike Lee, tudo é magia negra neles. O Moja, Espírito de Zumbi, Afro-Coteban, é Mestre Bimbi, vai, é Mangueira, todas as escolas transformando, quarta-feira de cinza e alegria de primeira. Magia negra é Sabotagem, MV Bill, Anderson Silva, Pepe Tela, On Jack, Ana Paula Tavares, João Melo, magia negra. Magia negra são os brancos que são solidários na luta contra o racismo. Magia negra é o rap, o samba, o blues, o rock, o hip hop, de África Bambata. De África Bambata. Magia negra é magia que não acaba mais. É isso. E mais um monte de coisa que é magia negra. O resto é feitiço racista. Bom, pessoal, então é um poema do qual Sérgio Vaz, ele une a questão periférica com a questão negra na sociedade brasileira, né? Ou seja, é um poema que, além de tudo, é um poema que condena veementemente o racismo, tá certo? Mais especificamente, essa coisa do racismo que aparece no poema é dada pela utilização preconceituosa do termo feitiço ao se referir às religiões de matrizes africanas, tá certo? Então ele converte essa palavra que tem uma acepção negativa na sociedade brasileira, e essa acepção negativa ela é utilizada na maioria das vezes para fazer referência a essas religiões de matriz africana, ele converte esse termo em positivo, não é? Então mostrando que a cultura negra não tem nada de negativo, não tem nada de feitiço no sentido pejorativo, não é? E faz um poema no qual ele elenca várias personalidades negras geniais, não é? Como Pelé, vamos citar aqui os mais famosos. O Pelé, futebol do Pelé, né? O maior jogador da história do futebol. O sambista Cartola. O grande poeta brasileiro da terceira geração do romantismo. Nós já discutimos, inclusive, Castro Alves, né? O Mano Brown, então um ícone do rap nacional. Então, ó, a valorização aqui de um ícone da arte periférica no Brasil, né? Da arte não oficial. Aliás, tanto o Mano Brown quanto a Jovelina Pérola Negra, há referências aqui também a Dona Ivone Lara, né? Então o rap, o samba, a música popular, com o Djavan, etc e tal, tudo bem? Então, uma valorização não somente da cultura oficial, mas também da cultura periférica. Então, há uma união dessa valorização da cultura periférica, da arte periférica, né? E dos representantes negros dessa cultura periférica. Tudo bem? Outro representante dessa literatura periférica marginal brasileira é o Ferrez. Enquanto o Sérgio Vaz é um poeta marginal, periférico, bastante conhecido na literatura brasileira, o Ferrez é um escritor de prosa, também bbastante conhecido na literatura brasileira. Eu diria a vocês que, dentre os prosadores da literatura marginal brasileira, o Ferrez é o mais conhecido deles, né? O Ferrez está muito ligado ao seu lugar de origem, né? Que é o Capão Redondo, aqui em São Paulo, mais especificamente na zona sul da cidade de São Paulo, tá? Então eu vou ler um trecho aqui do seu livro mais importante, que é o livro Capão Pecado, que é um livro que trata justamente das questões peculiares e tal do Capão Redondo, que fica na cidade de São Paulo, né? Há uma pequena árvore na porta de um bar, todos passam e dão uma beliscada na desprotegida árvore. Alguns arrancam folhas, alguns só puxam e outros às vezes não tá. Há uma pequena árvore na porta de um bar, todos passam e dão uma beliscada na desprotegida árvore. Alguns arrancam folhas, alguns só puxam e outros, às vezes, até arrancam um galho. O homem que vive na periferia é igual a essa pequena árvore. Todos passam por ele e arrancam-lhe algo de valor. A pequena árvore é protegida pelo dono do bar,
que põe em sua volta uma armação de madeira. Assim ela fica segura, mas sua beleza é escondida. O homem que vive na periferia, quando resolve buscar o que lhe roubaram, é posto atrás das grades pelo sistema. Tentam proteger a sociedade dele, mas também escondem sua beleza, né? Bom, então pelo trecho a gente percebe claramente que o Ferrez está denunciando, né, a opressão exercida sobre o sujeito que vive nas periferias brasileiras afora aí, né? Então a gente percebe que na denúncia dele o que se valoriza, o que a sociedade acaba valorizando, dando ênfase no sujeito é o medo. Uma sociedade que tem medo do sujeito que vem da periferia, não é? Porque pode atentar contra a sua propriedade privada, né? Nada mais é do que um preconceito. Só porque o sujeito é da periferia, ele necessariamente ameaça a minha propriedade privada, né? A minha propriedade individual. E desconsidera, desvaloriza e desconsidera o que esse sujeito pode apresentar de beleza, de contribuição cultural para a sociedade, não é? É quase uma alegoria que o Ferrez se utiliza da árvore, né? Que tem que ser encarcerada, não é? E a gente sabe que ao encarceramento em massa da população periférica brasileira, né? Uma porcentagem altíssima das pessoas privadas de liberdade são oriundas da periferia. E isso que a sociedade brasileira faz, encarcera ao invés de potencializar, de dar condições para que o sujeito possa potencializar a sua condição criativa, né? A sua arte, em suma, a sua beleza. Tá certo? Então, gente, nós discutimos aqui a literatura brasileira contemporânea, que é muito ligada às questões identitárias, às questões das minorias, não é? Então, nós vimos poemas ligados a essa tendência da literatura brasileira, né? Vimos um poema ligado à causa feminista, vimos um trecho em prosa da Natália Polessa, cujo tema é a questão LGBT, vimos um poema do Kut, belíssimo poema, cuja temática é ligada ao movimento negro, e vimos dois escritores, um poeta e um prosador, ligados à literatura marginal periférica, não é? Que é o Sérgio Vaz e o Ferrez, dois nomes importantes da literatura brasileira contemporânea, até de todos os nomes que eu apresentei a vocês nessa aula, são os dois mais conhecidos, certamente. Tudo bem, gente?